Amigos, estamos numa transmissão. Olá, amigos, é um prazer me dirigir a você nesta manhã de domingo. Estamos começando um novo ano, e um novo ano nos chama a atenção por novas expectativas e novas determinações. Eu quero falar a todos, comentar um texto de Isaías e falar a todos sobre o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Vamos responder, mas primeiro ler Isaías 61, de 1 a 2, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui é Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, cidade pérola da Noroeste, cidade do calçado infantil do estado de São Paulo. Queridos, quando começamos um novo ano, novas esperanças se renovam em nós. A nossa alma deseja um ano sempre melhor do que o ano que passou. Isaías, há 2.700 anos atrás, já falava de um ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o ano em que a graça de Deus está presente para que nós nos aproximemos mais do Senhor. E a aproximação de Deus só é possível por meio daquele que é ungido por Deus para pregar as boas novas aos mansos, Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Isaías, profetizando sobre Cristo, sobre o Messias que haveria de vir. Ou seja, Cristo tinha o Espírito do Senhor, que estava sobre ele. E ele responde o porquê do Espírito Santo estar sobre ele. Porque o Senhor me ungiu, responde o texto. O Senhor me ungiu. Deus unge a Cristo como Messias. Deus unge a Cristo como o Salvador. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus continha o nome de Deus, Yahvé. Jesus é Yeshua, ou seja, Deus é salvação. Yah é o prefixo de Deus. Yeshua é salvação. Então Jesus foi ungido por Deus. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Cristo é a palavra encarnada, que estava na eternidade, se tornou homem e habitou entre nós. E ele diz que foi ungido para pregar as boas novas aos mansos. Quando Jesus estava um certo sábado na sinagoga de Nazaré, foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías, e Jesus abriu o rolo nesse texto de Isaías 61, versos 1 e 2. E lendo esse texto, depois de ler o texto, fechou aquele rolo e disse: hoje essa escritura se cumpriu. Então, por que Cristo dizia que se cumpriu? Se cumpriu porque ele havia estado, ou ele estava agora entre nós. A palavra de Deus encarnada, Cristo estava ali pessoalmente, particularmente, falando para eles, porque dizendo que Deus enviou para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ou seja, aquele que tem um coração puro, um coração manso, um coração como uma criança, tem a sua vida restaurada quando crê em Jesus. E ele diz: proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Queridos, Jesus não estava falando de presos nos presídios,
ele estava falando daqueles que estavam na escuridão das trevas, do pecado, presos pelo pecado, porque o pecado aprisiona a vida de uma pessoa. Quando estamos sem Cristo, nós estamos em pecado. Todo homem nasce no pecado. Davi diz que ele havia nascido em pecado e estava em pecado desde a cabeça até a planta dos pés. Quando nascemos, nós nascemos com o pecado chamado original, o pecado de Adão. E Cristo veio para apagar esse pecado. O pecado de Adão nos conduz para o inferno, porque é desobediência a Deus. Adão transmitiu o pecado a toda a raça. E para sermos libertos desse pecado, precisamos crer em Jesus, o Messias, em Jesus Cristo de Nazaré, porque ele proclama a liberdade aos cativos. Você que anda com a vida nas trevas, você que anda enrolado, sofrendo, sem saber a origem do seu sofrimento, saiba de uma coisa: é o pecado que foi transmitido à raça, e pesa sobre você a condenação, que você precisa buscar liberdade por meio de Jesus. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer em Jesus é ter liberdade. Crer em Jesus é ser livre do pecado. E ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Queridos, Jesus veio para pregar um novo ano na nossa vida. Os judeus possuem 2 calendários, ao contrário do calendário ocidental, o calendário que nós vivemos. Os 2 calendários que os judeus possuem: um é o calendário dos judeus tradicionais, dos judeus que estão em Israel, que diz que estamos no ano 5783. Porém, também temos um calendário chamado o calendário caraíta, de outro ramo de judeus, que diz que estamos no ano 5993, ou seja, faltando 7 anos para completar 6.000 anos. Se esse calendário estiver correto, estamos às portas do arrebatamento, às portas da grande tribulação. Amados, aceite a Cristo enquanto você está no ano aceitável, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite a Cristo enquanto as portas estão abertas, porque você pode crer e pode ser salvo, crendo em Jesus. Esse é o ano aceitável para a sua vida, o dia da vingança do nosso Deus. Que vingança é essa? A vingança contra o pecado. A vingança de Deus é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós, a consolar os tristes. Cristo veio para consolar aqueles que estão tristes por meio da libertação. Creia em Jesus e você será liberto, você será salvo. Esperamos um novo ano, com novas expectativas. E esse ano de 2024, queridos, pode ser o ano da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare-se aceitando em seu coração, aceitando em sua vida, porque Cristo veio para nos salvar, veio para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Que Deus abra o seu coração para você crer, para você ser abençoado em nome de Jesus.